Olá, a paz de Cristo Jesus, mais uma vez aqui no canal, trazendo mais uma reflexão, hoje com o tema Há dois caminhos. A Bíblia nos faz saber que existe dois caminhos, o caminho largo, espaçoso e o caminho estreito e apertado. De qual caminho devemos andar? Qual o caminho que Deus tem preparado para o povo dele? É o caminho largo, espaçoso ou o caminho estreito? O caminho largo é o caminho que algumas pessoas não renunciam à vontade da carne, à vontade do mundo e têm vivido a revelia. E o caminho estreito é o caminho de renúncia, de renunciar a si mesmo para que Cristo viva em nós. Andar com Jesus requer pagar um preço. Como assim pagar um preço? Esse preço que nós devemos pagar é o preço da renúncia, de renunciar à vontade da carne, renunciar ao meu eu posso, eu faço, a arrogância. Devemos renunciar à mentira, às bebedices, às prostituições. Esse é o preço que temos que pagar para andar com Cristo. Agora, o caminho largo e espaçoso não precisa de nada disso. Simplesmente a pessoa vive um dia, vive um dia sem pensar no amanhã. Mas a Bíblia também nos diz para não preocupar com o dia de amanhã, porque ele já é mau por si só, não é mesmo? Então, quem vive no caminho largo não renuncia o pecado, não renuncia à vontade da carne. E para andar com Cristo precisa de pagar um preço, porque Ele pagou um alto preço, nos comprou com preço de sangue, de morte, de cruz, e deixou para nós o livre-arbítrio de andar no caminho largo, espaçoso e de andar no caminho estreito. É a escolha de cada um de que caminho andar. Porque algumas pessoas andam no caminho largo, espaçoso, porque pensam que tem que aproveitar a vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Porque quando a morte chegar, acaba tudo. Não. A morte é o início de uma nova vida. Não acaba aqui. A pessoa ela quer viver de qualquer forma, mentindo, prostituindo, bebedeira, muita farra, muita ganância, preocupando com as riquezas materiais e achando que quando morrer, acaba. Não, não acaba. Não acaba. Acaba só a nossa matéria, mas a nossa alma, ela tem destino. O caminho largo é o caminho da perdição, é o caminho do inferno, e o caminho estreito e apertado é o caminho que nos leva à salvação da vida eterna. Porque Jesus diz que Ele é o caminho, que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Não tem como se alguém perguntar para mim e falar assim, pastor, eu não quero passar por Jesus, mas eu quero ser salvo, eu quero ir a Deus. Então a minha resposta é que ele não conseguirá ir a Deus sem antes passar por Jesus. É porque é Jesus que tem nos ensinado, é Jesus que deu a vida por nós. Ele é o caminho, Ele é a porta. Então ninguém consegue ser salvo ou chegar a Deus sem antes passar por Jesus. Até nossas petições a Deus, se não forem em nome de Jesus, Deus não ouvirá. Quando nós oramos, quando nós repreendemos o mal na vida de uma pessoa, nós repreendemos em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, nós pedimos a Deus para repreender e nós falamos em nome de Jesus. Então, a nossa oração é feita em nome de Jesus. Tudo que nós pedimos ao Pai, a Deus, nós pedimos em nome do Filho dele. Porque, infelizmente, algumas pessoas dizem que Jesus não é o Filho de Deus. Jesus foi simplesmente um profeta. Estão enganados. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para resgatar. Ele veio para nos tirar das trevas para a infinita luz. Então Jesus é o Cristo, ungido de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Então, meu amado, minha amada, não tem como chegar a Deus a não ser por Jesus. E o que conduz nós até Jesus é esse caminho estreito e apertado, que é o da renúncia, renunciar às coisas erradas, confessar Cristo como Filho de Deus, como Salvador. Aí sim, ele vai abrindo o caminho, ele vai nos conduzindo até ao Pai. Então, o caminho estreito é o caminho para muitas pessoas, para nós, às vezes é um caminho de sofrimento, porque precisamos renunciar àquilo que o mundo, o mal, tem nos oferecido. Esse é o caminho estreito, é o caminho de renúncia. Mas o largo, não. O largo e espaçoso conduz à perdição, conduz ao inferno, e o estreito conduz ao céu. Então nós precisamos de ter um entendimento de qual caminho andar. De qual caminho andar. Porque a pessoa no caminho largo, quando ele precisa de reivindicar a Deus, ele clama por Deus, mas andando, vamos dizer que na contramão de Deus, está andando oposto o caminho de Deus. Ele está no caminho largo e clamando por Deus. Agora, você me pergunta, Deus atende? Atende. Atende. Deus, ele atende porque ele deu o Filho dele para morrer por nós e nos salvar. E Deus, ele não vira as costas para ninguém. Para ninguém. Eu não estou aqui falando de uma religião, de uma placa de uma igreja, não. Eu não estou falando para quem carrega uma placa de uma igreja. Eu estou falando aqui para quem carrega Cristo. Cristo no coração. Porque a religião muitas vezes traz muita confusão na mente de algumas pessoas. Mas aquele que é fiel a Deus e caminha com Cristo, que tem renunciado às coisas erradas, esse será salvo. Não aquele ou aquela que carrega uma placa de igreja. Eu estou falando de quem carrega Cristo no coração, na mente, que busca a Deus com toda a sua fé, com toda a tua força, e crendo que Deus está te ouvindo, que Jesus está sempre com a mão estendida sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não estou falando de placa de igreja. Não. Estou falando aqui de Cristo, de quem serve a Deus, porque Jesus é a porta. Não tem nenhuma placa em cima dessa porta que é Jesus. Não tem o nome de nenhum ministério. Jesus, ele é dos crentes. E a palavra crente é de quem crê. É de quem crê nele. Se você crê em Jesus, você será salvo. Mas você precisa sim congregar. Precisa adorar a Deus. Precisa cultuar ao Senhor. Estar num templo é muito importante. Mas não busque o templo. Busque ao Senhor. Não espere nos homens. Espere em Jesus. Porque Ele nunca vai te decepcionar.
Ele nunca vai te deixar uma marca negativa. Por onde Jesus passa, o caminho se faz novo. Nunca mais será o mesmo. Então, permita-se a você andar no caminho estreito, porque Deus te ama, Deus nos ama. Esquece a placa da igreja e lembre-se que Jesus é o Cristo, que veio para tirar o pecado do mundo. E vamos andar sim no caminho estreito. Eu quero deixar aqui uma mensagem que está em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Se você tiver com sua Bíblia aí, você pode acompanhar essa pequena leitura. Vai ser você não tiver com a sua Bíblia, mas que você possa prestar atenção. Vamos lá? No 13. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entraram por ela. 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Se você ainda não encontrou a porta, se você ainda não encontrou Jesus, o tempo é hoje, o tempo é agora. Procure andar no caminho estreito. Deus todo dia vai te fortalecer, vai te dar orientações e você vai permanecer nesse caminho da salvação. Foi por isso que Deus deu o Filho dele para morrer em nosso lugar. Foi por isso que Deus nos entregou o Filho e o propósito do Filho na cruz do Calvário, quando ele se entregou, foi para nos resgatar e nos dar o direito de filhos para nos levar para casa. Que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus venha abençoar você, toda a sua casa, em nome de Jesus. Fique na paz. Um forte abraço do pastor Galvão. Amém?